Título do artigo: A eficácia da terapia do exercício para a disfunção temporomandibular. Uma revisão sistemática e meta-análise. Autores: Dickerson et al. Grau de evidência A1. Publicação em 2016 do Programa de Ciências Fisioterapia da Universidade de Washington. O objetivo do artigo é investigar a eficácia da terapia de exercícios em dor, função e mobilidade em pacientes com disfunção da articulação temporomandibular. Introdução. Transtorno da articulação temporomandibular é um termo que engloba várias condições involutivas: as desordens musculares mastigatórias, o distúrbio de disco e da articulação temporomandibular. Sendo a dor e a redução da mobilidade as manifestações clínicas mais comuns que afetam a qualidade de vida e que requer cuidados de uma saúde multidisciplinar. Algumas intervenções identificadas em estudos, como a fisioterapia, a mobilização conjunta, a mobilização de tecidos, a massagem por fricção, a educação desse paciente, o alongamento e fortalecimento, ou seja, ter noções dessas técnicas. O estudo incluiu 27 artigos com participantes de diagnóstico de disfunção temporomandibular, com base em sintomas determinados pelos autores, ao invés de critérios diagnósticos específicos. Metodologia. Orientações Prisma foram utilizadas como protocolo de revisão para fornecer a descrição metódica. A pesquisa bibliográfica foi conduzida por duas bases de dados, PubMed e CNAHL, com assistência de um bibliotecário de bioinformação. A estratégia de pesquisa foi com os termos da Medical Subject Headings, AMESH, palavras-chave: distúrbios da articulação temporomandibular, exercício e terapia. Sujeitos: eles tinham disfunção temporomandibular e não podiam ser pós-operatório. A intervenção de exercícios comparada a placebo ou a outro tratamento. Os dados analisados foram diagnóstico, intervenção, períodos de acompanhamento, medida. A intervenção de exercício nesses inclui a prescrição, a dose e a aderência. E, por fim, os resultados relatados. A figura 1, ela mostra as bases de dados onde foram tirados os artigos, como foi feita a distribuição e a escolha de cada artigo. A terapia de exercícios incluiu 4 categorias: 1, a mobilidade; 2, o controle motor; 3, a educação postural e a 4, que é uma abordagem mista. Na mobilidade, foram feitos exercícios para aumentar a mobilidade da articulação e dos músculos da mandíbula, intervenção de posição sustentada e prolongada da mandíbula, movimentos controlados, técnica de tração-relaxamento, mobilização articular e tecidos moles, alongamento miofacial. Já o controle motor visa promover o controle e a coordenação da mandíbula, a simetria controlada, a mobilidade, contração isométrica, exercícios de mobilidade controlada em frente ao espelho, com autopalpação da articulação. Na educação postural, foram feitos exercícios para enfatizar a posição do maxilar de repouso, o exercício de posição de cabeça, pescoço e tronco. Na abordagem mista, foi utilizada um ou mais das técnicas faladas das categorias citadas. Resultados: 419 artigos com participantes entre 13 e 75 anos. 84,7% eram do sexo feminino. 4 desses estudos eles foram incluídos nessa meta-análise. E os estudos mostraram que 95% de homogeneidade nas medidas de resultado, média ou diferenças médias. As avaliações variaram entre 10 minutos pós-tratamento, 17 semanas e 52 semanas. As ferramentas variaram. Embora compararam grupos sobre dor em 5 estudos, função e incapacidade em 3 estudos e mobilidade em 4 estudos. Bom, agora vamos para os efeitos da terapia. Os efeitos da terapia do exercício na dor se encontram na figura 2.
Ele diz que se mais de uma medida para o movimento foi rotulado como combinado da medida de resultado em SF-36, que foi a dor e dor na articulação temporomandibular, em um relatório de abertura, encerramento e descanso da dor. Os resultados obtidos a partir de 152 participantes demonstraram diferenças padrão nos meios de 0,824 com 95% de CI, favorecendo o grupo da intervenção. Figura 3 mostra o resultado dos efeitos na função em diferentes estudos. A medida utilizada foi a SF-36 para avaliar a funcionalidade e a capacidade funcional da mandíbula. Os resultados dos 172 participantes mostraram ISMD de 0,21 com uma IC de 95% e PER no valor de 0,352. Já os efeitos na amplitude de movimento incluíam medidas da mobilidade do maxilar, que foi rotulada como combinada, incluiu escalas mensuradoras de abertura de boca, lateralização para a esquerda e para a direita e protusão. Dosagem do exercício. De 172 participantes, apresentou SMD de 0,820 com IC de 95%. PER no valor de 0,018 para ilustrar a mobilidade. O tratamento foi feito em 1 ou 2 vezes por semana, entre 1 e 4 vezes por dia, com sessão de duração de 10 a 45 minutos. Limitações. O estudo não incluiu pacientes com dor miofacial, pois não tiveram diagnóstico de disfunção temporomandibular. Os autores não receberam nenhum tipo de ajuda, apoio financeiro para a realização dessa pesquisa e publicação desse artigo. Conclusão. O estudo mostrou que a mobilidade ou abordagem mista de exercer terapias tem impacto sim na redução da dor e apresentou um impacto bem significativo no aumento da amplitude do movimento. Já na parte da melhoria funcional, não foi apresentado resultados tão significativos. Apesar do artigo ser de nível A1, considerado um artigo muito bom, mostrou comparação entre vários estudos já feitos sobre outros temas. Foi possível ver as melhorias que ele trouxe, porém os critérios utilizados foram criados pelos próprios autores e houve uma variação muito grande na idade que ficou entre 13 e 75 anos. Foi um grande número de estudos, então ficou uma coisa muito ampla. Foi relatado ainda que os autores não receberam apoio financeiro para a pesquisa e publicação desse artigo, o que poderia ter proporcionado outras ferramentas para esse projeto. Mas, no geral, foi comprovada a eficácia da terapia desses exercícios na disfunção temporomandibular.